Boa tarde, pessoal. Estou aqui para gravar mais um vídeo além das quatro linhas futebol, né? E neste dia de hoje eu irei falar sobre o desempenho da seleção brasileira contra a Inglaterra. Mas antes de eu comentar sobre o jogo, né, que eu achei do desempenho da seleção brasileira, eu gostaria de falar sobre um ranking, né, que fizeram, né, sobre os melhores jogadores, os 10 melhores jogadores do Brasil. Agora eu não me lembro qual foi a revista, né, se foi francesa ou se foi inglesa, né, que fez este ranking. E esse ranking, eu concordei com ele, tem tudo a ver. Esses 10, eu creio que é os mesmos 10 que eu acredito que possam ser os melhores jogadores que já houve no futebol brasileiro, na minha visão. Tem alguns que logicamente não irão concordar com a minha opinião, mas tudo bem, né? Opinião, cada um tem a sua. E neste ranking, eu achei muito justo a posição de cada jogador. Mas eu irei falar da primeira posição até a quinta, né? Eu acho que vai ser muito polêmico o que eu vou falar neste dia de hoje. A primeira posição não poderia ser nada mais, nada menos que o nosso eterno Pelé. Não tem como, pessoal, não ser o Pelé essa primeira posição. Eles mesmos reconheceram que o Pelé foi o maior jogador brasileiro que já existiu. E não é à toa, né? Se nós for falar do Pelé, tem muita coisa para falar do Pelé. Mas ele foi nada mais, nada menos o primeiro adolescente, né? Ele não era, quando ele ganhou a sua primeira Copa, ele não era nem de maior, era de menor. Foi o primeiro jogador com 17 anos a ganhar uma Copa. Por aí você tira. Depois, em 62, ele ganhou mais uma, em 70 ganhou mais outra, né? Fora o que ele ganhou pelo Santos Futebol Clube, né? Fora a representação dele no mundo inteiro, né? Porque antes do pessoal saber quem era Brasil, descobrir quem era o Brasil, o pessoal descobriu quem era o Pelé. Porque você poderia chegar em qualquer parte da Europa, do mundo, falar do Brasil, muita pessoa não sabia dizer quem era o Brasil, né? Mas quando você falava de Pelé, todo mundo sabia quem era Pelé. O Pelé, de certa forma, pessoal, é até mais famoso que o Brasil. Ele levou o nosso futebol ao mundo inteiro, tá entendendo? Tudo que os caras fazem hoje, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, ele já fazia no tempo dele e com grande qualidade. E naquele tempo, o Pelé tinha uma grande dificuldade. Todos os jogadores daquele tempo tinham uma grande dificuldade. Primeiro, se o jogador se machucasse naquele tempo, ele poderia encerrar a carreira dele. É diferente de hoje. Hoje tem médicos de qualidade, a tecnologia muito grande que consegue recuperar o jogador. Os campos que eles jogavam eram ruins, horrível. A bola que eles jogavam, rapaz, era pesada a bola, a camisa que eles vestiam, né? Então tinha aquele tempo do Pelé, havia uma grande dificuldade que nos dias de hoje já não existe. Então, por tudo que ele fez e por tudo que ele representa, eu achei o primeiro lugar muito justo, né? O segundo lugar ficou o Garrincha. O problema do Garrincha, pessoal, foi um só. O copo de cachaça. A cachaça acabou com o Garrincha. Porque eu creio, se o Garrincha fosse um cara inteligente, né, não se envolvesse tanto com a bebida, né, se ele não tivesse se tornado um alcoólatra, com certeza ele estaria no mesmo patamar do Pelé, até mais, tá entendendo? Mas infelizmente ele foi dominado pela cachaça. A cachaça destruiu a vida dele. Mas isso não impediu dele ser um grande jogador, tá entendendo? Ele também ajudou o Pelé em 54, 62, né? 62, né? Ele ajudou o Pelé, tá entendendo? A poder conquistar essas duas Copas, né? Então
O Garrincha é um outro fora de série, né? Infelizmente, a cachaça destruiu ele, que nem muitos jogadores são destruídos no dia de hoje também pela cachaça, né? E em terceiro lugar está o nosso Ronaldo Fenômeno. Concordo também, porque ele teve bastante representação, onde ele passou ele teve muito sucesso. Ele foi para o Ajax, foi para o Milan, foi para o Real Madrid. Então ele conseguiu construir o nome dele lá fora. E fora isso, ele conseguiu conquistar uma Copa do Mundo. E isso conta muito, pessoal, no currículo de um jogador. Tá entendendo? Conta muito. Fora o espírito dele de superação, né? Ele se superou através daquela contusão. Todo mundo jurava que o Ronaldo não ia conseguir disputar a Copa. E ele estava lá em 2002. E ele, junto com os outros jogadores, Roberto Carlos, Rivaldo, né, conseguiram conquistar aquela Copa para nós. Então, concordo também em terceiro lugar para Ronaldo Fenômeno. Em quarto, ficou o Rivaldo. O Rivaldo, outro grande jogador, de muita representação. Tá entendendo? Por onde ele passou, ele teve muitas conquistas. Tá entendendo? E ele também foi pentacampeão junto com o Ronaldo Fenômeno. E vamos ser sinceros, o Rivaldo jogava muito, pessoal. Jogava muito mesmo. Então também achei correto o quarto lugar para o Rivaldo, né? E em quinto lugar ficou o Zico. Poxa, eu acho que deve ter muita gente revoltada, né? Fala, poxa, o Galinho em quinto lugar, como que pode uma coisa dessa? Como é possível uma coisa dessa? O Galinho em quinto, não, o Galinho devia estar lá do lado do Pelé, pô. Ou de repente até igual o Pelé. Mas, rapaz, eu entendo a análise que essa revista fez, né? Sobre os 10 melhores. Eles não analisaram simplesmente só empenho, não. Eles analisaram a história do jogador, aquilo que ele representou, aquilo que ele conquistou dentro de campo. Então, o Zico, ele conseguiu ter sucesso, mas o sucesso dele só foi no Flamengo. Me fala, onde mais o Zico conseguiu obter sucesso? Só no Flamengo. Ele foi para o Udinese, não conseguiu nada. Na seleção, foi para 3 Copas, também não conseguiu ganhar nada. Então, eles analisaram por aquilo que o jogador fez e por aquilo que ele representou, tá entendendo? Então, pessoal, eu concordo com esse ranking. Esse ranking para mim está certo, porque cada um vale por aquilo que faz, por aquilo que realiza. Então, esses jogadores fizeram mais que o Zico pelo nosso futebol brasileiro. Apesar do Zico ser um craque, um fora de série, tá entendendo? Ele não conseguiu obter o sucesso que esses jogadores obteram, tá entendendo? Conseguiram ter lá fora, conseguiram conquistar uma Copa, porque a Copa, queira ou não, tem um peso muito grande, um valor muito grande, tá entendendo? Então, por causa das Copas que esses jogadores conquistaram, né, e pelo sucesso que eles tiveram, onde passaram, tiveram essa colocação. E o Galinho não conseguiu ter essa colocação, porque, vamos analisar, você lembra o que ele conseguiu fazer na Udinese? Na seleção? Na seleção até a Copa de 86 ele foi machucado. Ele foi lá, bateu o pênalti contra a França e perdeu, não é isso? Mas isso não tira o brilho dele, ele foi um grande jogador, tá entendendo? Foi um grande jogador, Zico, mas infelizmente ele não conseguiu obter o mesmo sucesso desses jogadores. Então eu concordo com a colocação que fez essa revista. E agora eu irei falar da nossa querida seleção brasileira. Gostei do que vi, tá entendendo? Jogaram muita bola. É que nem eu falo, pessoal, o arroz com feijão é perfeito, tá entendendo? Ele colocou cada jogador na sua posição, cada um cumpriu a sua função. O único que foi meio apagado foi o Vinícius Júnior, né? E o Rodrigo foi meio apagado, mas os outros tudo foram muito bem, né? Aquele jogador João, né? O João Gomes, também teve outro que era do
o Bruno Guimarães, né, que era do Atlético Paranaense, o Paquetá, né? Tudo jogaram bola, tá entendendo? Foram muito bem. O Beraldo parecia que jogava muito tempo, né, na seleção. O outro zagueiro lá, que não me foge o nome, né, que jogou do lado dele, que é do Flamengo, também foi muito bem. O Bento também, tá entendendo? Eu gostei do desempenho, tá entendendo? É uma seleção com personalidade, não teve medo, jogou de igual para igual, tá entendendo? E teve momentos dentro do jogo que foi até melhor, tá entendendo? O Beraldo, eu fiquei impressionado com ele. Que personalidade tem aquele jogador? Tem muita personalidade, tá entendendo? Ele, o cara que joga lá no Flamengo, que foi convocado, não me lembro o nome dele no momento, jogaram muito, tá entendendo? O meio de campo marcou, criou, tá entendendo? O pessoal lá na frente também, né, jogou, apesar de não ter jogado muito, o Vinícius, mas também teve uma razoável, né, atuação. Não foi aquela atuação que nós todos esperamos dele, mas até que não jogou tão mal, né? E o Endrick, né, meu? O Endrick, eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Se ele tiver a cabeça no lugar, ele vai se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol, amigo. Ouça o que eu estou dizendo para você. Ele não pode deixar o sucesso subir a cabeça. Se ele tiver a cabeça no lugar, ele vai se tornar um dos maiores jogadores que nós vimos na história do futebol. Mas ele precisa continuar nessa humildade, nessa simplicidade que ele tem. Tá entendendo? A seleção não pode só se basear num jogador só. Nós só ficava na dependência do Neymar, tá entendendo? Agora nós estamos formando uma equipe, tá entendendo? Uma equipe competitiva, que é o que vai ser competitiva, que vai bater de frente com qualquer outra seleção. Nós precisamos também, pessoal, marcar amistosos, que nem esse da Inglaterra e esse da Espanha que nós vamos ter agora na terça-feira. Chega de ficar marcando amistoso com esses times aí meia boca, tá entendendo? Não, tem que marcar amistoso com um time forte, time que bate de frente, tá entendendo? Para nós, quando chegar uma Copa no Mundo, nós não acontecer que nem tem acontecido nas últimas vezes. Nós pegamos os europeus aí, tá entendendo? Cai fora, porque não está acostumado ter confronto contra esses times. Então a gente tem que se habituando com isso, para quando chegar a Copa, nós não estranhar, né? Não ser elemento surpresa, né? Nós não ter uma surpresa desagradável. Então, pessoal, eu agradeço a todos que estão assistindo este vídeo neste momento, né? E aquele que irá assistir de dia, um bom dia. Aquele que irá assistir de tarde, uma boa tarde. Né? E aquele que for assistir à noite, uma boa noite. E eu peço a todos vocês um like, que vocês venham compartilhar com este vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos que estão assistindo os meus vídeos, né? Eu conto com a contribuição de vocês para o crescimento deste canal. E a todos que estão fazendo aniversário no dia de hoje, um feliz aniversário. Por mais que Deus venha abençoar a sua vida e venha multiplicar os seus dias, tá bom? Tudo de bom, Deus abençoe, uma boa tarde.